Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje, vamos conhecer o Museu do Morro da Caixa d'Água Velha, que fica no Mato Grosso, Cuiabá, Rua Nossa Senhora de Santana, centro da cidade. Visitar o Morro da Caixa d'Água Velha significa passear pelas antigas galerias subterrâneas que serviam de reservatório para o primeiro sistema de abastecimento de água da cidade, no final do Império, no século XIX. A história de Cuiabá está intimamente ligada à história dos bandeirantes paulistas, que vieram para o Mato Grosso no início do século XVIII com a intenção de capturar índios caxiponés. Acontece que os bandeirantes não sabiam que os índios caxiponés usavam flechas envenenadas. Os bandeirantes acabaram desistindo da captura, mas em compensação, acharam ouro na região. Para se dedicarem ao garimpo, eles fundaram o primeiro povoado. Era o início da cidade de Cuiabá. O problema sempre foi que, para explorar essas minas, havia necessidade de água. E o córrego da Prainha garantiu a exploração dessas minas de aluvião do Morro do Rosário, mas sempre foi um abastecimento insuficiente. O problema do abastecimento de água sempre foi o problema crucial de Cuiabá. Cuiabá tinha muita água ao redor, mas pouca água dentro do perímetro urbano, muito pouca água. Esta construção, este depósito, esta caixa d'água, foi a primeira grande tentativa de solução desse problema perene do abastecimento d'água em Cuiabá. Construídas em 1882, as galerias subterrâneas do Morro da Caixa d'Água Velha recebiam água direto do rio Cuiabá e distribuíam para bicas e chafarizes da cidade. Foi a primeira forma de canalização e distribuição em rede do Mato Grosso. A capacidade de armazenamento era de 1 milhão de litros de água. Esse sistema garantiu, durante cerca de 70 anos, até meados do século XX, o abastecimento d'água, mesmo que precário, à população de Cuiabá. Em 1942, tivemos a inauguração da primeira estação de tratamento de água. Esta caixa d'água velha não tinha tratamento de água. Com a chegada da estação de água, a caixa d'água velha foi desativada e esquecida. Até que, no início dos anos 2000, o espaço foi revitalizado e transformado em museu. Desde 2007, abriga exposições temporárias de fotografias e objetos que contam sua história. Então aqui eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso acervo permanente, né? Aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter essas peças de ferro fundido, que eram peças usadas no sistema de saneamento de água daqui. Essas peças, assim como os maquinários, foram todos trazidos da Europa, no século XIX. Esses canos conectavam o reservatório da Caixa d'Água Velha com a rede geral de abastecimento da cidade. Aqui nós temos os quadros com os desenhos do seu Moacir de Freitas, que ele vai demonstrar outras formas de distribuição de água, que são os chafarizes, as fontes, as bicas, que também eram utilizadas no século XVIII e XIX aqui na cidade de Cuiabá. Como a época da pesquisa nós tivemos dificuldade em localizar imagens, então nós contratamos o arquiteto Moacir de Freitas, que, por memória, reconstituíram essas bicas e essas fontes da cidade de Cuiabá. Aqui, por exemplo, você tem o chafariz do Jardim Luiz de Albuquerque, que fica lá no bairro do Porto. Aqui, o chafariz do Jardim Alencastro, que abastecia também a cidade. Nós temos o Museu da Caixa d'Água reconstituído, uma imagem pelo Dr. Moacir, de uma forma antiga.
antes dela ser reformada. Esses quadros que foram desenhados pelo arquiteto Moacir de Freitas, na verdade, representam o sistema de abastecimento de água da época, antes da inauguração da Caixa d'Água Velha. Esse é o Chafariz do Mundel, outro ponto de abastecimento de água que ficava no centro da cidade de Cuiabá. Hoje, ele existe como monumento tombado pelo patrimônio histórico. Nós temos o Chafariz do Mundel, construído em 1871. Esse chafariz compunha o urbano da cidade de Cuiabá, perfazendo um total de 7 bicas. Como que era feito esse transporte de água para as casas? Por meio de escravos e escravas de ganho, né? E nesse mesmo local abasteciam animais da cidade de Cuiabá. O transporte de água era feito através de latas e potes de barro, como esses que também estão em exposição no museu. Nós temos essa coleção de santos, juntamente com a coleção de potes de água, que fazem parte do nosso acervo permanente. Essa coleção foi doada pelo artista plástico Seu Clínio Moura, muito conhecido aqui na região do Mato Grosso, né? Ele fez essa doação aqui para o nosso museu. E o Seu Clínio Moura, ele aprendeu essa técnica da cerâmica, de manusear a cerâmica lá na região de São Gonçalo, onde ele morou durante muito tempo. Então, primeiramente, ele aprendeu com as mulheres a técnica de fazer as vasilhas utilitárias, como moringas, potes de água, e depois ele se expressou de uma outra forma, que foi através dessas imagens, como os santos, como os cururueiros, as codornas, né? Todos inspirados no universo ribeirinho. Esses santos, eles representam a fé do povo daqui de Cuiabá, né? Assim como o São Gonçalo, o São Benedito. Junto com essa exposição, que faz parte do acervo permanente, o museu também pensa nas exposições itinerantes, né? E também como o museu como um espaço para os artistas locais mostrarem as suas obras, as suas artes e difundirem a cultura daqui do Mato Grosso. Além do resgate cultural que se tem de parte da história da cidade, né, nós temos aqui um espaço magnífico que foi construído para estar justamente expressando um pouco da arte local. A Caixa d'Água foi feita no governo do presidente Coronel José Maria Alencastro. Foi bem importante na época. O governo dele foi de 1881 até 1883. A mesma época que ele inaugurou a Caixa d'Água Velha, ele também inaugurou a Praça Central da cidade de Cuiabá, que hoje recebe o nome de Praça Alencastro. Na sucessão do governo de presidência da província, o Coronel Alencastro foi o terceiro dos Alencastros que marcou aqui a história da Caixa d'Água Velha. Olha, aqui a gente tem uma maquete do chafariz do Jardim Ipiranga, não sei se vocês já conhecem lá, do século XIX também, 1868. E ele ainda permanece lá nessa praça. Vocês já conhecem ele? O Museu da Caixa d'Água é um lugar onde a família é um bom lugar para ela se reunir, que tanto é um lugar de lazer como um lugar de conhecimento. Eu lembro da minha infância aqui na cidade, onde durante o período de carnaval
voltando do centro para casa, o pessoal de um bloco de carnaval fazia o esquenta, né, os ensaios da bateria, todos aqui em cima. Chegou um período do tempo que o morro era conhecido como Morro do Samba até. Na verdade, ninguém lembrava da existência dessa caixa d'água, né, da cidade antiga. O pessoal vinha, fazia festa, enfim. E depois, em torno de 2002, quando foi descoberta a caixa d'água, na verdade, porque ela, como disse, tinha sido esquecida, ela então começou a descobrir um pouco da história, relembrar um pouco da história antiga de Cuiabá. O Morro do Samba, como ele lembrou, voltou a ser o Morro da Caixa d'Água Velha, mas continua tendo festa por aqui. Minha Cuiabá, te amo tanto e canto de alegria. Sou cuiabano, sou cuiabano, sou cuiabano, sou cuiabano. Mas isso é assunto para outro bloco. Fica aí que eu já volto. Agora quando? Agora quando? Agora quando? É botifiga, já por Deus, eu falo assim. Estamos de volta a Cuiabá, Mato Grosso, para continuar nossa visita ao Museu da Caixa d'Água Velha, que guarda a memória do primeiro reservatório de abastecimento de água da cidade, construído ainda no Império, século XIX. Esta praça que vocês estão vendo agora, nós chamamos de Praça do Morro da Caixa d'Água Velha, né? Um projeto arquitetônico do Jaime Lerner e da arquiteta Adriana Busic. E antes isso era completamente tomado pelo mato, pela vegetação, pela sujeira. E após essa revitalização, a cidade recebeu um grande presente, porque até então as pessoas não sabiam, ou desconheciam, ou ignoravam esse lugar. A revitalização trouxe para cá as atrações culturais, sendo teatros, musicais, se tornando um lugar multidisciplinar, onde você pode exercer várias atividades culturais ao mesmo tempo e, consequentemente, contar a história da água por meio da cidade de Cuiabá. Essa árvore imensa, nativa do Pantanal, se chama chimbuva ou timbaúva. Sua madeira é utilizada na fabricação da viola de coxo, símbolo da cultura regional mato-grossense. Ela surgiu com as vindas dos bandeirantes para Mato Grosso, por isso que ela leva o nome de viola de coxo, devido ao coxo de curral de boi para servir o sal para os gados. E com isso, alguém inventou esse instrumento. Quando procuraram saber com ele, que instrumento é esse? Ele disse, viola de coxo. Ela é tirada num tronco de madeira, igual essa árvore que nós estamos do lado aqui, que é chimbuva, como nós chamamos aqui. Esse tronco, ele é entalhado a facão, a parte externa toda dela, depois de riscado o molde. Ele é escavado com enxó e formão goiva para tirar todo o miolo da madeira da parte interna dela. A viola de coxo foi registrada como patrimônio imaterial pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e hoje é conhecida não só no Brasil, como também no exterior. Fica muito satisfeito de ter a viola de coxo dentro de Cuiabá, dentro do Mato Grosso, no qual nós chamamos desde o rio abaixo até o rio acima, até o Cerrado, se encontra a viola de coxo dentro de Mato Grosso. Das manifestações culturais apoiadas pelo museu que acontecem aqui na Praça do Morro da Caixa d'Água Velha estão o siriri e o cururu. E a viola de coxo é um dos principais instrumentos que embalam essas danças. Minha Cuiabá, te amo tanto e canto de alegria. Sou cuiabano, sou cuiabano, sou cuiabano, sou cuiabano. Se me perguntar se sou capaz de te deixar um dia, agora quando? Agora quando? Agora quando? Agora quando? É botifiga, já por Deus, eu falo assim. O que que há? O que que há? Tem rasgueado, cururu, tem siriri. Em Cuiabá, em Cuiabá. É botifiga, já por Deus, eu falo assim. O que que há? O que que há? Tem rasgueado, cururu, tem siriri.
em Cuiabá, em Cuiabá. Nós estamos num espaço que nos faz voltar ao tempo onde este reservatório ele teve para a cidade de Cuiabá uma importância muito grande. Já em 1882, nós tínhamos uma estrutura de saneamento, de abastecimento que é invejável, que seria invejável para grande parte das cidades brasileiras. E essa estrutura que a gente está aqui, ela tem hoje esse papel, além de resgatar a dimensão da água e a problemática da água, mostrar que essa cidade ela está buscando conhecer a sua história. Aqui o que vocês estão vendo é uma estrutura original do Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Esses encanamentos que tem aqui são originais da época da construção de 1882. Por este lugar é que chegava a água aduzida do rio Cuiabá e entrava aqui na Caixa d'Água Velha para depois ser distribuída por gravidade à cidade de Cuiabá. Essas são peças de ferro fundido que foram encontradas quando o reservatório foi transformado em museu, em 2007. Essas peças são todas peças de saneamento de água. Essa aqui é uma curva de chapa, toda de ferro fundido. Essas peças, juntamente com as máquinas, elas foram trazidas da Europa, em 1882. Essa aqui é uma bolsa de água. Esse cano de ferro fundido, de 8 centímetros de diâmetro, ele conectava o reservatório com a rede geral de captação de água. A água vinha do rio Cuiabá por meio desses canos de ferro fundido de forma subterrânea. Esse aqui é um registro de ferro fundido. Já é a quarta vez que eu venho aqui no museu. E é uma coisa bem legal, toda vez que eu venho é uma coisa nova. Eu gosto muito de ler, eu costumo imaginar como eram as coisas e vim trazendo, criando tipo um mundo paralelo de Cuiabá. Aqui temos uma parede do depósito da caixa d'água, construída no final do período imperial, à base de argamassa, de assentamento. Assentamento, no caso, de pedras diversificadas. Temos pedra cristal, pedra canga, até mesmo cristal de quartzo. Ela é bem típica e representativa das construções do Brasil imperial. Pelo fato de ser sensível aqui dentro, quando enchia de água não esfarelava a parede? A pressão da água era bem grande, até por isso que eles fizeram essa caixa d'água com essa estrutura, né? Que imita os aquedutos em estilo romano, que, assim, feita em arco, ela aguenta mais a pressão da água, né? A movimentação da água também. Essas peças que vocês estão vendo aqui fazem parte do acervo do Museu do Morro da Caixa d'Água Velha. Este era um acervo particular, pertencente a seu Névio Lotufo, um comerciante que chegou aqui em Cuiabá e se instalou na Rua 13 de Junho, ali com seu comércio. E na época da pesquisa, quando nós estávamos garimpando peças para fazer parte do acervo, nós encontramos essas peças de hidráulica com ele, que hoje fazem parte do museu. Nós cuidamos com muito carinho dessas peças aqui no museu hoje. Uma das partes que eu achei mais interessante é dessa parte aqui, onde mostra os chuveiros que hoje em dia, na nossa época, não existe, né? Eu achei até estranho quando eu vi esses chuveiros, as torneiras de hoje em dia, totalmente diferente.
Além das exposições permanentes, o museu também apresenta exposições temporárias, como essa, de fotos da cidade de Cuiabá. Então, a gente vai ter essa exposição aqui em comemoração aos 294 anos de Cuiabá. São as primeiras imagens, desde desenhos até fotografias, tá? Aqui é a Praça da República, com a primeira catedral. Então a gente pode ver como que era tudo diferente. Ela ostenta só uma torre com um sino, tá? Ela tem a construção em estilo jesuítica, seu fundo todo é de telhado. E a praça, curiosamente, nessa época aqui que foi fotografada, se você prestar atenção, tem pessoas trabalhando, porque ela tinha recém-inaugurado. Essa aqui é a cidade de Cuiabá, né? Você veja os telhados deles, todos assim, bem antigos. Essa aqui é uma foto do século XX, bem no início do século XX. Então aqui nós temos os primeiros riscos de Cuiabá e rabiscos de Bartolomeu Bozzi, que mostra como era o desenho da cidade. Se você comparar aqui, comparar com a vista panorâmica geral feita por um fotógrafo, você percebe que existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, porque aquilo é uma pictogravura e isto aqui é uma foto. Aqui nós temos o bondinho, que percorria as ruas da cidade, que ajudava o caminhar do cuiabano, que era difícil. Então ele tinha que caminhar com bonde puxado a burro, tração de animal, né? Esse é um cinema, na ocasião Cuiabá tinha cinema também, era o Cine Parisien, tinha um cinema e era muito bem provido de pessoas ilustres. Aqui são a parte da cidade, né? De Cuiabá. Aqui o Palácio da Instrução, aqui é a Rua 13 de Junho. Aqui, essa praça aqui, tá vendo? Ela está no momento em que os alunos que estudam neste colégio, que era o Colégio Barão de Melgaço, eles estão saindo em desfile, tá? Ocasião festiva, com certeza, de 7 de setembro. Aqui você já vê o grande hotel construído, que Getúlio Vargas dizia na época, todo local, toda capital que se preza tem que ter um grande hotel. E nós tivemos que construir o grande hotel para continuar ostentando o título de capital de Mato Grosso. Aqui, você que perguntou, né, da segunda catedral. Né? Essa aqui é a segunda catedral, já com as duas torres. Essa é a segunda versão da catedral, que foi demolida para dar lugar à nova Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, inaugurada em 1973. A intenção era modernizar a cidade para que Cuiabá continuasse como capital do estado. A demolição da antiga catedral não agradou a todos os moradores. Aqui tem a evolução das três catedrais, a primeira, que é da década de 20, essa outra aqui, década de 40, 50, e a nova catedral tá de 70, que é a que a gente conhece. Para nós, desde a primeira vez que nós viemos visitar, eu achei assim, muito interessante. Não tinha conhecimento também, como obtive aqui, e passar isso para os alunos é gratificante. Para Cuiabá foi um ganho, né? Restaurar tudo isso aqui e fazer com que hoje nós possamos ter esse presente. Minha Cuiabá, te amo tanto e canto de alegria. Sou cuiabano, sou cuiabano, sou cuiabano. Ajudar a contar essa importante passagem da cidade de Cuiabá, que por muitos anos ficou esquecida, é realmente um presente não só para os cuiabanos, mas para todos os brasileiros. É de iniciativas como essa, do Morro da Caixa d'Água Velha, que precisamos cada vez mais. O que há? O que há? Tem rasqueado, cururu, tem siriri. Em Cuiabá, em Cuiabá. Ficou com vontade de conhecer? Anota o endereço:
Rua Nossa Senhora de Santana, centro da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!